Senhoras e senhores, boa noite. O Instituto Histórico de São Leopoldo e o Ministério do Turismo sentem-se honrados em recebê-los para o lançamento do livro Quadros que Falam, Narrativas Migratórias. A obra narra a aventura migratória, fazendo uso de pinturas produzidas pelo famoso artista plástico Flávio Scholes. As imagens estão divididas em 7 blocos temáticos: êxodo, infância, mulheres, família, trabalho, espiritualidade e urbanização. Conforme o professor Peter Alhait, a arte de Scholes é uma parábola com as mais de 70 milhões de pessoas no mundo forçadas a migrar. A edição conta com uma versão trilingue, português, alemão e inglês, além de uma edição em braille. A edição desse livro contou com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, LIC-PRONAC 2021-91, através do patrocínio da Steel, Grupo Erval e Tintas Killing. Destacamos as seguintes presenças na constituição dessa mesa virtual de honra: a presidente do Instituto Histórico de São Leopoldo e uma das organizadoras do livro, senhora Isabel Cristina Arendt; os confrades do Instituto Histórico de São Leopoldo, também organizadores dessa obra, senhora Dalva Neraci Reinheimer, senhor Ernie Mig, também editor, e senhor Marcos Antônio Witt. E para representar a 5ª organizadora, senhora Heloísa Helena Capovilla da Luz Ramos, em memória, temos a presença de familiares. O artista plástico Flávio Scholes e sua filha Rudaya Scholes, e representando uma das empresas patrocinadoras, via Lei de Incentivo Fiscal, o senhor Cleomar Prunzel, vice-presidente de Administração e Finanças da Steel Ferramentas Motorizadas Limitada. A produtora cultural, senhora Cristina Schneider, diretora da Patrimonium, responsável pela elaboração do projeto submetido via Lei de Incentivo à Cultura. E nesse momento, para falar em nome do Instituto Histórico de São Leopoldo, convidamos a senhora presidente, Isabel Cristina Arendt. Boa noite a todas e a todos. Saúdo todas as pessoas que compõem a mesa de honra. São todas especiais na realização e constituição deste projeto, né, que é feito de forma coletiva, né, com muitas mãos. E vou passar a apresentar aqui, compartilhar a minha tela. Falo em nome do Instituto Histórico de São Leopoldo e do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura. Ambos apresentam a obra Quadros que Falam, Narrativas Migratórias. O Instituto Histórico de São Leopoldo foi fundado por ocasião das comemorações do Sesc Centenário da imigração no Rio Grande do Sul. Em 1974, né, se fazia essas comemorações, né, e diversas iniciativas, inclusive a criação do Instituto Histórico de São Leopoldo, aconteceram naquele momento, né, e foi um biênio, 1974 e 75. Agora, nós estamos no caminho, né, do bicentenário, dos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, no país, né, e a gente marca, né, marca a comemoração, né, que acontecerá em 2024, já com uma obra, né, lançada neste momento, que é esta do livro, esse livro Quadros que Falam, Narrativas Migratórias. Né? Lembro apenas que o nosso instituto foi fundado em 25 de julho de 1975, então nós fazemos 46 anos, né, neste ano, e este é um presente, né, que nós dedicamos à comunidade em geral, né,
Porque o Instituto Histórico ele foi criado para canalizar, no início, mais especificamente, pesquisas sobre imigração alemã. Hoje, nós nos debruçamos sobre as diversas migrações, né, as diferentes migrações que compõem, né, este Estado, e são, então, mais de 4 décadas, né, de atuação, né, e somos parceiros desta importante obra, né, relevante publicação, e estamos aqui, então, realizando o seu lançamento oficial. Quadros que falam, narrativas migratórias, reúne imagens provindas das pinturas do renomado artista plástico Flávio Scholes, e tem apoio de sua filha, né, Budaya Scholes. Esta obra está inserida em um grande projeto intitulado A Caminho de 2024, 200 anos, e tem o tema, né, o tema central desse projeto é Migrações Alemãs para o Brasil, e tem uma equipe coordenadora, cujos membros são associados ao Instituto Histórico, né, e eu os nomeio aqui: Dalva Neraci Reinheimer, Ernie Mügel, Jorge Luiz da Cunha, Marcos Antônio Witt, Martin Norberto Dreyer. Então, é uma das publicações, né, agora aqui lançadas, das diversas que estamos lançando e preparando, né, para lançamento até 2024. Os organizadores, especificamente desta obra que lançamos hoje, né, que é importante lembrar, né, impresso também em braille, né, esse livro, são também confrades, né, que estiveram envolvidos diretamente com a organização, a seleção das obras, né, dos quadros específicos que comporiam a obra, né, organização do texto, né, que faz uma narrativa também e uma relação dessas obras com a imigração alemã. E estes são também Dalva Neraci Reinheimer, Ernie Mügel, e cabe ressaltar que ele também é o editor da editora Oikos, né, o proprietário desta editora. A nossa confreira Heloísa Capovilla da Luz Ramos, in memoriam, ela infelizmente nos deixou em abril deste ano, né, de 2021, e está aqui representada, né, pelo seu irmão Duca Luz. Isabel Cristina Arendt, Marcos Antônio Witt. Esta equipe, então, se debruçou sobre a organização deste livro. Cabe ressaltar também uma atividade que vem acontecendo, e que são as oficinas, né, junto a professores das redes municipal e estadual, e que pretendem formar, né, preparar professores para se debruçarem, utilizarem efetivamente esta rica obra, né, nas suas aulas, né? E isto vem sendo organizado e ministrado por Dalva Neraci Reinheimer, Doris Rejane Fernandes, Rodrigo Luiz dos Santos e Vânia Inês Ávila Priamo, a quem nós agradecemos, né, por todo o empenho neste trabalho de divulgação. É uma grande oportunidade de divulgação da obra. É muito importante contar também com uma equipe que auxilia e que prepara o projeto. É fundamental para se conseguir a aprovação, né, junto à Lei de Incentivo à Cultura. Então, eu agradeço, em nome do Instituto Histórico, a empresa Patrimônio, né, coordenada pela nossa
querida Cristina Seibert-Schneider, né, e que conta com o apoio de Anderson Christ, né, que é fundamental também na preparação e no encaminhamento deste projeto, e também sucesso, né, no sentido da aprovação e agora prestação de contas. Isso é algo fundamental, e agradecemos imensamente também a eles, né, por esse empenho. E, claro, uma obra dessas não pode se realizar sem o patrocínio, né? Então, neste caso, pela Lei de Incentivo à Cultura, de empresas como as que nos apoiaram, né? A empresa Steel, né? Aqui representada pelo seu vice-presidente, senhor Cleomar Prunzel, e o grupo Erval e as tintas Killing, né? São as 3 empresas que nos apoiaram, então, e possibilitaram o financiamento desta obra. É muito importante a gente obter e canalizar, né, e se reunir em torno de uma obra destas, e o seu significado, né, para nós é de muita emoção, né, de muita alegria por podermos disponibilizar essa obra, né, para a comunidade neste momento. E para finalizar, quero dizer que as migrações foram e continuam sendo um dos aspectos mais importantes da trajetória de tantas pessoas. Estas conectam continentes e promovem hibridismo cultural. O Instituto Histórico de São Leopoldo tornou-se, portanto, parceiro da presente publicação, uma vez que o livro pretende narrar a aventura migratória, fazendo uso de fontes históricas menos óbvias. Nesse sentido, as imagens produzidas por Flávio Scholles foram alçadas a uma categoria de fonte histórica e narram, né, desde a perspectiva do movimento, do colorido, né, a busca humana por espaços outros, onde os migrantes possam recomeçar as suas vidas. A publicação da presente obra é fruto de esforço coletivo, como eu já disse. Todavia, nada seria possível sem a arte, a colaboração e a entrega desmedida de Flávio Scholles e de sua filha Rudaia Scholles. Com eles, sem a confiança que depositaram, né, ou sem eles, né, sem a confiança que depositaram nos organizadores do livro Quadros que Falam Narrativas Migratórias, as páginas, né, desta tão linda obra permaneceriam em branco, ou elas apenas seriam preenchidas pelas costumeiras palavras, né, que normalmente contam a experiência migratória desde o ponto de vista da história. Em nome do Instituto Histórico de São Leopoldo, agradecemos imensamente ao pintor Flávio Scholles e a sua filha Rudaia Scholles por terem aberto o seu mundo artístico em prol da publicação do presente livro, bem como cumprimentamos a todos que se envolveram com a brilhante ideia de narrar as migrações, tendo como base as pinturas produzidas por um descendente de imigrantes alemães. Muito obrigada. Na sequência, convidamos o também organizador do livro e diretor da editora Oikos, o Sr. Ernie Müg, para apresentar a biografia do artista plástico Flávio Scholles. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria poder partilhar algumas informações sobre a trajetória, vida e obra de nosso personagem principal hoje à noite, que é o Flávio Scholles, sem o qual esta obra não teria sido publicada.
Flávio nasceu no dia 15 de fevereiro de 1950, em São José do Herval, hoje município de Morro Reuter, no Rio Grande do Sul. É o último dos 11 filhos de Ana Killing Scholes e Carlos Scholes, e nasceu quando sua mãe já tinha 47 anos. Seu pai veio a falecer 3 anos depois, e sua mãe chegou aos 90 anos, reunindo a quinta geração, vindo a falecer em 1993, quando já era tataravó. Seus bisavós paternos, Martin Scholes e Ana Maria Sen, imigraram da Alemanha em 1854, sendo pioneiros com outros conterrâneos na localidade de São José do Herval, onde se dedicaram à agricultura. A mãe era costureira, doceira, bolandeira. Ajudava a fazer partos na vila. Trabalhava muito, fazendo de tudo para sustentar a sua família. Foi fazendo chimarrão para as clientes que traziam tecidos para sua mãe costurar, ou carregando formas de bolo que Flávio ouvia adultos conversarem sobre as notícias da vila. Festas, fofocas, episódios pitorescos. Flávio fez o ensino primário na Escola Tiradentes, na localidade de São José do Herval, e desde pequeno, como as outras crianças da colônia, trabalhava na roça para auxiliar sua família. Em 1959, aos 9 anos, recebeu uma bolsa de estudos do então governador do estado, Leonel de Moura Brizola, bolsa essa destinada especialmente, à época, a filhos de colonos, que sem esse apoio não teriam tido condições de frequentar um bom colégio. Ficou 3 anos como interno no Colégio Imaculada Conceição em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, indo depois para o Seminário Claretiano em Esteio. Do Seminário Claretiano, seguiu para o Seminário em Rio Claro, São Paulo, onde estudou mais 2 anos. Assim como os outros jovens, naturalmente, foi estudar para padre. Foi nessa instituição que teve seus primeiros incentivos para as artes, tendo a tarefa de desenhar, pintar e ilustrar contos e poesias. Ao deixar sua aldeia, teve grandes dificuldades para se comunicar com os colegas, já que a maioria falava o dialeto italiano e não o alemão. A comunicação era necessária e vital para que se integrasse, e foi nesse contexto que, sem dúvida, a arte passou a ser sua forma de expressão. Através dela, conseguiu superar a timidez e o desconforto diante das dificuldades com a língua. Numa das aulas de desenho, com um padre professor, Flávio superou-se, desenhando uma bela arara colorida, impressionando a todos, especialmente o professor. Desde então, passou a ser considerado pelo seu empenho, sua capacidade e talento. Deixou o seminário em 25 de agosto de 1968. Queria fazer mais pela humanidade, mas agora como leigo, e via na arte um caminho que poderia ajudá-lo a descobrir o seu potencial e a sua missão. Passou a residir em Novo Hamburgo, onde concluiu o ensino médio no Colégio 25 de Julho. Aqui participou em diversos movimentos estudantis, procurando dedicar-se ao máximo a todas as tarefas com as quais se comprometia. E foi trabalhar no Sulbanco, onde recebeu a tarefa de lançar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, recém-implantado. Após concluir o ensino médio em 1969, organizou o movimento ecumênico denominado Mojujo, Movimento Juventude Jovem, liderando mais de 100 de jovens católicos e evangélicos, com os quais desenvolveu inúmeras atividades, como teatro, esportes, jornal. E sua experiência de 5 anos e meio como seminarista, sem dúvida, contribuíram para desenvolver seus dons de liderança. Começou a reunir, desde pessoas simples a empresários, todos desejosos de mudanças na sociedade. No entanto, mesmo com essa sua militância, jamais parou de desenhar e pintar. Conforme ele,
Fazer arte o auxiliou a compreender e interpretar o mundo. E em 1970, Flávio realizou a primeira exposição de arte individual na Caixa Econômica Estadual de Novo Hamburgo. Prestou vestibular e entrou na URGS em 1971, no curso de licenciatura em Artes, Desenho e Plástica. Fato inusitado que eu gostaria de citar. Tendo ele se decidido pelo curso de Artes e Desenho na URGS, parentes próximos não entendiam a razão de Flávio não escolher um curso de grife, como medicina, por exemplo. Um sobrinho chegou a expressar assim essa surpresa. Flávio, não entendo por que tu queres estudar na faculdade para desenhar quadrinhos, em alemão, Bildtiermaler. Mexeu muito com Flávio. Passou a morar na casa do estudante da URGS. Prestava serviços para se manter em Porto Alegre. Integrou o grupo de 5 alunos que reorganizou o DCE, o Diretório Central de Estudantes da Universidade, fechado em 1968 com a intervenção do Exército. Em 1972, Flávio tirou o primeiro lugar em desenho. Fato esse que o classificou para atuar como professor assistente da referida disciplina na Faculdade de Artes da URGS. Não chegou a assumir a função, entretanto, por ter sido reprovado na disciplina Materiais Expressivos, porque não tinha dinheiro para comprar o material, o que era pré-requisito. Em 1973, já casado com Marisa Preusler, mudou-se para Campinas, São Paulo, onde começaria a frequentar a Faculdade de Artes da Pontifícia Universidade Católica. Flávio não entendeu à época por que fora para São Paulo. Só muitos anos depois percebeu que sua ida para lá deu origem a todo o seu trabalho de arte sobre o habitante do Vale do Rio dos Sinos. Conforme Flávio, alguns professores foram fundamentais para que ele seguisse a carreira artística, experimentando e dando asas à imaginação e criatividade. Foi em São Paulo que o seu estilo de desenhar e pintar se definiu com maior clareza. Em 1974, Flávio inaugurou o Espaço Cultural Convívio de Arte de Bernardo Caro, em Campinas, com uma exposição individual de seus cartoons, que contou com a presença dos alunos da Faculdade de Artes e que foi considerado um momento histórico em que um jovem artista do Sul despontava. Flávio foi convidado a permanecer em São Paulo, onde, segundo o seu professor, teria um futuro promissor, com grandes perspectivas profissionais que o projetariam para o mundo todo. Ainda em 1974, participou do 6º Encontro de Artes Plásticas de Campinas, São Paulo, expondo suas pinturas. Criou 2 murais em Campinas e participou do primeiro Salão Nacional de Humor em Piracicaba, São Paulo, com destacada participação. Foi longe do seu lugar de origem e em meio às novas propostas de arte e às múltiplas visões de seus professores em Campinas, que Scholles descobriu e definiu o foco de seu trabalho que viria à frente. A distância de São José do Herval lhe permitiu refletir e dar um sentido aos seus anseios mais profundos ligados à sua história de vida e à história de seus antepassados. E aos poucos amadureceu a ideia de retornar para a comunidade em que nascera e pela qual tinha um imenso carinho. Em 1975, de volta ao Vale dos Sinos, decidiu levar adiante, através de um trabalho profundo e consciente, a temática sobre o habitante da região, dedicando-se especialmente à pintura e à escultura. Acreditava e defendia o fato de que pessoas que fazem arte com base na realidade do seu povo têm mais condições para melhorar o mundo. Tinha convicção de que a educação e a arte podiam transformar o mundo. Por isso, começou a lecionar educação artística em lugar de desenho em escolas de Novo Hamburgo, como o Pio XII e o Colégio Liberato. Questionou a realidade, propôs monumentos e liderou movimentos.
Desenvolveu inúmeros trabalhos, enveredou por diferentes áreas das artes plásticas, na cerâmica, desenho, aquarela, escultura. Mas foi a pintura que lhe possibilitou retratar com maior profundidade e expressividade seus sentimentos, suas ideias e seus sonhos. A partir de 1976, Flávio direcionou sua arte definitivamente para o habitante do Vale do Rio dos Sinos. Começava assim a série sobre a sua história, a história de sua família, que era, por extensão, a história da maioria dos habitantes da sua aldeia, descendentes de imigrantes alemães. Em 1977, uniu-se a outros artistas de sua região, como Carlos Alberto de Oliveira e Marciano Schmitz, inaugurando um dos espaços mais significativos de arte em Novo Hamburgo, a Casa Velha, Convívio de Arte. Esta iniciativa foi muito importante porque contribuiu para que os artistas se fixassem em seu local de origem, expondo aí os seus trabalhos. Por outro lado, logo se firmou como um movimento forte em prol da valorização e da expansão da arte visual na região, especialmente do Vale dos Sinos, ao mesmo tempo em que vislumbrou o processo de globalização. Dentre estes trabalhos, inspiração para muitas telas a partir de então. Durante todos esses anos, com o foco no ser humano, dedicou-se a temas específicos que, de alguma forma, tornaram-se reflexões continuadas em sua trajetória, seguiu atento às situações, especialmente às polêmicas, quanto ao destino da humanidade. Na década de 1990, iniciou uma intensa relação com a Alemanha, onde instalou um ateliê. Durante cerca de 20 anos, Scholles viajava 3 vezes ao ano para lá, onde, além de pintar quadros, mantinha intensas relações com artistas e lideranças locais. Isso fez com que o seu trabalho fosse reconhecido internacionalmente. Nesse período, Flávio definiu os eixos temáticos principais de sua obra, a saber, a colônia, o êxodo, a cidade, a urbanização e as origens. Conforme ele, a influência de Picasso é visível em muitas das suas obras, pois também utilizou inúmeros exemplos da sociedade para pintar cenas de conflito, de miséria, de violência, de marginalização e de desumanização. Ao instalar-se em seu ateliê no Travessão, em Dois Irmãos, Flávio definiu o seu trabalho de forma muito clara, identificando o local com uma frase que define a sua proposta de trabalho, bem como sua própria vida. Se queres ser universal, fala da tua aldeia. Sem dúvida, a terra que alimenta as raízes de Scholles é São José do Herval. O centro de sua arte é o habitante do Vale do Rio dos Sinos, e o foco central da sua obra é o ser humano e a sua universalidade. Já são mais de 13 mil quadros pintados, boa parte espalhada pelos 4 cantos do mundo. Conforme o próprio Flávio, se cada quadro fosse uma luzinha, o mundo estaria muito mais iluminado. Além da participação em dezenas de exposições no Brasil e no exterior, em filmes, entrevistas, palestras, seminários e atividades de formação, seus quadros são retratados em dezenas de capas de livros, revistas e jornais. Seu sonho de menino era morar e trabalhar em um lugar como São José do Herval, onde se visse Porto Alegre e Caxias do Sul, ao mesmo tempo. Ele achou este lugar, mais bonito do que sempre imaginava, encostado na vila onde nascera, com vista para as 2 cidades, com uma energia inigualável. E quem ainda não conhece esse lugar, eu gostaria de convidar para fazer o possível de conhecê-lo. Lá encontrará o grande artista plástico Flávio Scholles. No entanto, em tempos de pandemia, retornou à sua antiga casa no Travessão, agora dividindo seu tempo entre a sua arte, a filha Rudaia, o genro Tiago, sua neta Marina e seu neto Ben, durante a pandemia.
O livro é uma pequena amostra dessa grande trajetória de nosso amigo, o grande artista Flávio Scholes. Muito obrigado. Depois de ouvirmos sobre a trajetória de Flávio Scholes, agora nós apresentamos um vídeo onde o próprio artista fala sobre a sua obra. Eu sempre tinha muita vergonha de ser descendente de alemães. E não só eu, toda a minha geração tinha isso. Aí chegou um momento que eu digo assim, bom, é isso aí, a minha realidade. E vi, quando estava na URGS, em Porto Alegre, que a nossa situação de interior não era meio pejorativa. E no último ano da Faculdade de Artes da URGS, eu decidi ir para São Paulo. Eu nunca entendera por que eu tinha ido para São Paulo. Porque eu tinha estudado no seminário Rio Claro em 67 e 68 e estava indo novamente para São Paulo em 74. E quando eu chego lá, a professora de folclore, que era professora de folclore da USP, em época de ditadura, falou sobre a arte e a arte do Rio Grande do Sul. Aí ela diz assim, o Rio Grande do Sul em termos culturais é 2. Do Guaíba para lá, o gaúcho pilchado, com sotaque, roupa, comidas características e explorado plástica e culturalmente. E os descendentes de alemães, e do Guaíba para cá, os descendentes de alemães, italianos e japoneses, com sotaque, roupa, comida característica e não explorados plasticamente. Eu me vi sentado ali e digo assim, mas sou eu? Vou terminar o curso e vou voltar para o Rio Grande do Sul. E era o primeiro curso de educação artística do país. E eu fui o primeiro professor de educação artística formado do Rio Grande do Sul, porque eu vim do curso da PUC de Campinas. E ali, quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer sobre a minha realidade e da minha família, que era, por extensão, a realidade de todas as pessoas de Porto Alegre até Caxias do Sul. E essa região toda, são 140 quilômetros, um eixo de 140 quilômetros, eu comecei a retratar. Mas não pensava em nada, em imigração. Eu estava querendo vender meus quadrinhos, que eu nem sabia, eu nem dava muito valor, porque eu era professor de educação artística, estava introduzindo educação artística em Novo Hamburgo, que tinha um conceito muito neorrenascentista, vigorando em tudo. E nós precisaríamos de uma coisa expressionista, principalmente por causa da indústria do calçado, dos seus design da indústria do calçado, e para nós, e aí eu fui fazendo. Depois de 20 anos fazendo quadros, nós tínhamos uma história para contar em 3 partes. A colônia, que era quando o pessoal estava na colônia, chamada de fase artesanal, que eles tinham vindo da Europa com conhecimento de plantar frutas, fazer linguiça, fazer cerveja, fazer doces, um monte de cultura, e isso funcionou por 150 anos. Então a primeira parte era a colônia, a segunda parte, daí quando não deu mais resultado por causa das plantações com máquinas, as novas colônias, aí então começou o êxodo. Uma turma vai para Novo Hamburgo sem saber falar português e sem saber fazer sapato e cria a maior região coreiro-calçadista do planeta Terra. E a turma que vai para as novas colônias, que eram os ignorantes, porque não tinha tido mais do que a 4ª série primária e já não tinha mais terra, porque não havia mais terra, começa a plantar com máquinas no norte do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, e hoje é a geração do agronegócio. Produz 70% de todos os grãos do Brasil, está segurando a barra do Brasil no momento e produz 30% de todos os grãos do planeta Terra. Ou seja,
O mundo não pode mais viver sem o Brasil por causa de nós, aqui dessa região. As mulheres, quando vêm da Europa em 1924, vêm para cá, encontram aqui a portuguesa, que é muito rica, e é para quem não precisa trabalhar, e encontram a negra, que serve a portuguesa. Então tem a classe alta e a classe baixa. Aí vem a lemoa, com fome, e tem que ir com o marido para a roça. Cria a classe média do Brasil. E o mais interessante é que nunca nos foi acreditado isso para nossas mulheres e para nossos descendentes. Então eu crio isso, mas não havia uma preocupação com a imigração alemã. Mas depois eu fui vendo cada vez mais, e a coisa está começando a ficar cada vez mais importante, mais redonda. O mundo todo está olhando para isso, porque, como diz o professor da Universidade de Berlim de História, são parábolas para 70 milhões de imigrantes no planeta Terra, os meus quadros. E o Instituto Histórico de São Leopoldo me deu uma honra incrível ao afirmar agora no livro que cada quadro meu é um pedaço da história da região e da imigração. Uma parte crítica sobre a imigração seria mais uma preocupação com o ambiente onde a imigração se desenvolve. O ambiente que eles encontraram quando vieram para cá, um ambiente que ainda hoje circula com esse país, com tantas oportunidades, com tanta riqueza, com tantas coisas interessantes. O Brasil hoje brinda o planeta Terra com o ar puro que respira. No entanto, o olhar para a imigração sempre foi de marginalização. Nunca foi, sempre o ensino, no começo, por exemplo, as crianças só tinham até a 4ª série primária, ou entrar na faculdade, no momento que se precisa tanto de médicos, uma prestação da faculdade de medicina é R$7.000. Por que esse país não bota 1.000 faculdades de arte? Por que não deixa o ensino de graça nesse país? Então, eu critico sim, e a imigração estaria envolvida no sentido do ambiente onde é que ela se realiza, mas não as pessoas da imigração, porque elas vieram já marginais, elas não tiveram estudo, elas não sabiam falar, não tinha escolas. Então, é isso que eu acho. Na verdade, eu acho que o que mais minhas obras podem mexer nas crianças seria o lado da alimentação. E ali eu penso que todas as escolas deviam servir a merenda sem agrotóxico, e os restaurantes deveriam ser obrigados, os restaurantes de turismo deviam ser obrigados a servir salada sem agrotóxico. E aí, nesse aspecto, porque volta para trás no começo da industrialização, na década de 60, antes da entrada do agrotóxico, nós tínhamos muitas coisas. Uma delas, por exemplo, era os espantalhos. Né? E quando entra o agrotóxico, o primeiro que morre é o espantalho, depois o verme, e agora nós. Então, eu acho que as crianças poderiam ser influenciadas mais no lado da comida, do alimentar-se, falar, por exemplo, da grande produção dessa gente da imigração, do grande conhecimento, da grande sabedoria que eles tinham de fazer alimentos, tipo linguiças, queijos, e toda aquela alimentação saudável, que dali já vai diminuir as doenças, um monte de histórias. E também no sentido das brincadeiras. Por quê? Porque a brincadeira iria chamar para elas, no convívio diário, os avós, que são outros marginais da sociedade de consumo. Fazer brincadeiras, carrinho de lomba, arco e flecha, bonecas de pano, enfim, tanta coisa, pinica, bolita de gude, arco e flecha, pula corda, tanta coisa simples, mas tão bonita, campeonatos estaduais de carrinho de lomba, tiro ao alvo com
com funda, fazer campeonato interescolar. Então eu penso no que o meu trabalho mais poderia ajudar seria na alimentação, nas comidas da região e do país e nas brincadeiras. Voltar a brincadeira, não a brincadeira de plástico, mas com mais material, mais sensível, né? As professoras falavam antigamente, quando eu tinha mais contato, as crianças adoram fazer teu trabalho. Então tinha criança que usava chapéu para ser parecida comigo, outra te comprava ritzeleta e aí botava as amigas, os amigos naquelas casas. E as crianças adoram, elas estão prontas para algumas coisas assim que a gente foi mudando nesse trajeto, né? São 200 anos de colonização alemã. Quando eu comecei esse trabalho, eu nunca pensava na imigração alemã. Por exemplo, eu vou fazer esse quadro porque se adapta na não. Mas eu fui guardando alguns quadros que eu penso deixar para a humanidade quando eu me for daqui a 100 anos, para contar a nossa história, da nossa passagem por esta região nessa época da humanidade. Então nós somos hoje grandes protagonistas de uma revolução no planeta Terra, ou pelo menos de se manter algumas coisas boas no planeta Terra da nossa região. Nós hoje, por exemplo, temos tantas coisas boas para falar para esse planeta, né? E se nós olharmos para a nossa região, para a turma da imigração, nós vamos ver quanta coisa boa nós estamos deixando para a humanidade, né? Enquanto que outros estão se matando, fazendo guerras e coisa e tal, nós estamos aqui plantando, alimentando o planeta Terra, né? Então acho que a grande coisa, primeiro, nós pararmos com essa mania de vira-lata, achar que os outros são melhores que nós. Nós somos os melhores do planeta hoje. Hoje o planeta não pode mais viver sem nós. O que nós temos que ver e caprichar um pouquinho mais é no pessoal que dirige essa nação, para que o ambiente, onde é que essa imigração onde é que essa imigração acontece, seja um pouquinho mais favorável. Nós não precisamos ser os mais ricos do mundo. Nós poderíamos ser os mais felizes do planeta. Para fazer a sua saudação em nome dos organizadores do livro, passamos então a palavra ao senhor Marcos Antônio Vitor. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu falo em nome da comissão organizadora do livro, né, Quadros que Falam, Narrativas Migratórias. Como já mencionado, foi um trabalho realizado, né, a muitas mãos, né? Não citarei nomes nem instituições, porque elas estão sendo citadas, né, neste evento, né? Mas foi realmente um trabalho coletivo, né, e que deu certo, né, que frutificou. Né? O mais importante é dizer que esse livro, né, ele é uma obra inovadora e original. Nós podemos nos orgulhar disso, né, porque ele contribui para os estudos migratórios de uma forma muito, muito, muito especial ao dar, né, o protagonismo às imagens. Há muito tempo, né, motivados, entusiasmados, né, pela nossa confreira Heloísa Capovilla, né, uma estudiosa no uso das imagens junto aos estudos migratórios, né? A Heloísa nos entusiasmava a olhar para as imagens, fotografias, desenhos, pinturas, né? E enxergar algo mais ali. Né? E
como eu disse, já há alguns anos, né, esse pequeno grupo que, né, dialogava com a confreira Heloísa, pensava, né, em produzir um livro, uma narrativa migratória com imagens. Num primeiro momento, né, nós pensávamos nas fotografias que compõem o acervo do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Né? Mas o tempo foi passando, né, e em conversas, né, com o confrade Erni, né, e a sua esposa Íria, né, nós chegamos às pinturas, né, do Scholes, chegamos ao próprio pintor, né, e aí nasceu então essa ideia. Né? As fotografias foram substituídas pelas telas coloridas, né, do pintor, né, e a partir disso, né, a comissão organizadora, então, trabalhando mais diretamente, né, na seleção das imagens, né, se debruçou sobre um número muito grande de telas, né, selecionou aquelas que considerou talvez as mais significativas para construir uma narrativa migratória. Né. Tivemos que recortar, né, tivemos que selecionar, tivemos que abrir mão de muitas outras belas pinturas, né, porque também, né, pensávamos que a espinha dorsal do livro, que era a narrativa migratória, ela também deveria ter, né, um início, meio e fim. E por isso, então, né, selecionamos, nos divertimos muito, né, na casa do Erni e da Íria, né, sempre com um bom café, sempre com um bom doce, né, com um acolhimento muito carinhoso sempre, né, do Erni e da Íria, e nos divertimos, obviamente, com as risadas, os sorrisos, não é? E as grandes viagens, não é, da nossa confreira Heloísa Capovilla. Não é? A obra vocês, né, nós temos agora em mãos, né? Eu não vou detalhar aqui cada obra, cada parte, né? Porque aí a gente tira a surpresa da obra, né? Então, o que eu gostaria mesmo de destacar é isso, né? Que nós usamos as imagens e a imagem é protagonista. A palavra é coadjuvante. Né? Por isso é uma obra tão inovadora, né, e tão original. Por fim, né, me cabe agradecer à comissão organizadora, né, ao restante dos meus colegas, me cabe agradecer, né, ao Erni e à Íria, à própria editora, né, um agradecimento especial ao pintor, ao Flávio Scholes e à sua filha Rudaia, né, os demais confreiras e confrades do Instituto Histórico de São Leopoldo, né, tem uma mãozinha de cada um aí, né, e todos os outros colegas, né, o trabalho da Cristina Schneider, né, e de toda a sua equipe, né, as universidades envolvidas, enfim, todos, né, todas as pessoas e todas as instituições que colaboraram para que a gente pudesse, né, realizar um sonho realizado, né, esse de, então, falar da imigração, né, a partir do uso das imagens. Né? Nós temos certeza de que vocês vão gostar muito do livro. Quem ainda não conhece, né, vai gostar muito, vai se deliciar, né, vai viajar. Tá? Vai ser um flaner, como a Heloísa muito gostava de dizer, né? Vai ser um grande viajante, né? Fazendo uma viagem que contempla as complexidades deste mundo ali representado pelas pinturas do Flávio Scholes. Né? Talvez, junto com a inovação e a originalidade, a complexidade representada nessas telas, não é? Falam muito. Não é um mundo rural isolado, não é um mundo rural perdido, ele está em transformação, ele está em contato com a cidade, tem a fábrica de calçado, tem a sapataria, tem o rádio, tem o jogo de carta, tem a parada de ônibus, enfim. Isso é só um pequeno exemplo do que tem nessa bela obra. Muito obrigado a todas e todos. Oxalá, como disse, né, o confrade Erni, apresentando a biografia, né, do pintor, né, esperamos que esse quadro seja mais uma luzinha, não é? Trazendo luz para esse mundo neste momento tão necessário. Não? Obrigado.
E para fazer a sua saudação, em nome dos organizadores das oficinas pedagógicas sobre o livro Quadros que Falam, passamos então a palavra à senhora Dalva Teraci Heinheimer. Boa noite, saúdo a todos e a todas, com muita alegria. É com prazer, mas também é com muita emoção que eu falo desse projeto e da experiência Oficinas Pedagógicas. Quadros que Falam, narrativas migratórias. Tem sido uma experiência para nós, algo vivido. As oficinas estão ocorrendo desde junho, em formato online, e são mediadas, como já foi citado, pelos colegas o Rodrigo Luiz dos Santos, Doris Rejane Fernandes, a professora Vânia Inês Ávila Priamo e por mim. E as escolas, elas foram, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha para se iniciar a divulgação do livro. Eu penso assim que onde teria um público com tantas mentes criativas e abertas para descobertas, nas crianças e jovens nós encontramos a criatividade e ainda como um grande quadro, mas esse quadro não está em branco, ele tem muitas cores e está num constante redesenhar. É indispensável dizer também que ministrar as oficinas tem sido uma surpresa a cada encontro, pois uma vez que nos inspiramos em obras de arte, não dá para seguir o roteiro. Os professores das escolas sempre nos trazem uma nova interpretação, um novo olhar sobre um quadro e também sobre o artista. A arte provoca, encanta, constrói e também desconstrói conceitos e preconceitos. E assim alimenta a reflexão, a criatividade. E é isso que nós estamos vendo nesse processo das oficinas. E aqui eu quero falar assim, não que a educação seja medida por números, mas eu quero apontar alguns dados. As oficinas estão ocorrendo neste ano em 8 cidades do Vale do Rio dos Sinos. São 2 encontros com uma turma de professores. Em cada encontro, temos, em média, a participação de 20 professores, o que totaliza 160 educadores nesses 8 municípios. E se a gente considerar que cada professor atende, em média, 20 alunos na sua turma, nós temos 3.200 alunos que entraram em contato com as obras de Flávio Scholes. A escola está, assim, cumprindo seu papel de propagadora. O livro chegou, então, de imediato a 3.200 crianças e jovens, desde a educação infantil até os concluintes da educação básica, em apenas 5 meses. São alunos da rede pública que têm o privilégio e têm o direito de um contato com um artista de nome internacional. E quando esses alunos descobrem que o artista Flávio Scholes é daqui da nossa região, mora tão pertinho, eles se identificam pelo pertencimento que eles veem nessas obras, pois essas cenas os alunos nos relatam, os professores relatam, que eles já viram nas suas famílias, eles já viram nas comunidades, nas casas de parentes do interior ou em cidades vizinhas. Ou ainda, eles podem estabelecer uma relação entre um dos quadros com fatos estudados em livros. E mesmo para jovens, mesmo para crianças, os quadros evocam memórias e afetividade. E nós sabemos que a afetividade é o principal caminho para a aprendizagem. As atividades desenvolvidas pelos professores com seus alunos demonstram que, com a arte, é possível alcançar diversas competências e habilidades. A interdisciplinaridade tem sido algo explorado sempre, e as metodologias, essas ficam por conta das descobertas do próprio educando. Os resultados são, assim, emocionantes, realmente são de emocionar. Já foram desenvolvidas tarefas de investigação, de diálogos, de trabalhos manuais, de culinária, música, de releitura das obras, de encenação, de entrevistas, entre outras. E todos incluem as famílias e todos os setores da escola. Então, já está demonstrado que o livro Quadros que Falam, Narrativas Migratórias,
provocam o envolvimento de professores, de aluno, da comunidade. E nós temos certeza que cada pessoa envolvida com essa obra vai levar isso para o resto da sua vida. É uma aprendizagem realmente que pertence a quem se envolve com ela. Então, nós só temos a agradecer ao Instituto Histórico de São Leopoldo, à Comissão do Livro, por acreditar neste projeto das oficinas. Agradecemos às respectivas secretarias de educação, às escolas pelo aceite da proposta, falo em meu nome e dos colegas. Um agradecimento ao artista, ao ser humano Flávio Scholes, por compartilhar o seu talento. Obrigado, Rudaia, pela parceria. Vocês demonstram um carinho e um comprometimento com a educação que realmente é de emocionar. Mas um agradecimento muito, muito especial aos professores das escolas que assumiram essa tarefa e têm mostrado aos alunos um mundo de alegria, de cores, de reflexão e de encantamento. E a tarefa eu sei que não é fácil, né? A gente, professor, sabe nesse momento, mas com certeza ela é muito compensadora. Todos esses professores também são inspiração. Muito obrigada. Obrigado por este momento. Para falar em nome da Steel, Ferramentas Motorizadas Limitada, uma das empresas patrocinadoras da edição desse livro, convidamos então o Sr. Cleomar Krutzel, vice-presidente de Administração e Finanças da Steel. Bem, boa noite a todos. Eu cumprimento inicialmente ao Flávio Scholes, também saúdo a Rudaia, Isabel, a professora Erni e aos demais convidados presentes. Em nome da Steel, eu parabenizo o Flávio pela obra Quadros que Falam, Narrativas Migratórias, um belíssimo registro da imigração, da origem alemã aqui no Brasil e da qual a Steel também faz parte como empresa. É uma grande alegria compartilhar esse momento com todos vocês, principalmente também com quem organizou esse trabalho, né? A Steel é uma empresa familiar alemã com raízes fortes e solidez nos negócios, né? A Steel possui quase 100 anos de história e aqui no Brasil a gente vai comemorar em 2023 50 anos de história. E nessa nossa trajetória a gente esteve envolvido e sempre buscou estar comprometido com a nossa responsabilidade social, em especial com a comunidade aqui de São Leopoldo e da região onde a gente atua, né? E a gente, como é que a gente faz isso? A gente faz participando e apoiando vários projetos, né? E com isso a gente quer também servir como exemplo, principalmente para o setor privado, na construção de uma jornada de apoio em diversas áreas para o desenvolvimento, como o Flávio falou, de uma sociedade melhor. Investir na cultura, no esporte, na educação e no meio ambiente é oportunizar um desenvolvimento digno a todos nós, como sociedade. E com isso a gente aposta em um futuro mais próximo. E por isso a gente acredita e segue contribuindo sempre na medida do possível com os importantes projetos da nossa região. O mundo está passando por uma fase de uma transformação numa velocidade exponencial. Tudo isso se reflete na forma da gente aprender, de pensar, e podemos concluir que a mudança é a única coisa permanente. Dentro desse constante ambiente, a gente tem o desafio, como empresa, né, e a obrigação de se reinventar a cada dia. Na Steel, a indústria 4.0, a internet das coisas, robótica, a inteligência artificial já são uma realidade, né? E todos esses desenvolvimentos que a gente faz só foram possíveis graças pela atuação de nossos colaboradores dedicados, e cuidar das pessoas é a nossa maior preocupação. Por isso, a Steel investe em projetos e ações sociais para ser também cada vez mais uma empresa excelente para se trabalhar. Quando falamos de pessoas,
a gente pode ampliar esse cuidado para todos os públicos com as quais nos relacionamos, principalmente com nossa comunidade. Portanto, a gente quer contribuir na construção de um presente e de um futuro melhor para todos. Eu vou aproveitar e citar uma frase do Eça de Queiroz, que eu acho que reflete de forma resumida esse momento, que diz o seguinte: retratar é escrever a história, a mais útil, a mais segura. Então, eu agradeço mais uma vez pelo espaço e desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Então, passamos a palavra ao senhor Ernimig, que explanará sobre a distribuição dos exemplares do livro Quadros que Falam e também vai comentar sobre outras questões de acesso a essa publicação aos interessados e interessadas. Então, conforme já dito anteriormente, o nosso livro Quadros que Falam, Narrativas Migratórias, foi publicado em 2 versões. A primeira, como livro trilingue, português, alemão e inglês, com mais de 180 quadros, imagens do Flávio Scholles, e uma tiragem de 1.000 exemplares. A segunda, como um livro em braille, com 20 imagens escolhidas de cada bloco que estão no livro grande, em relevo e texto, em 2 volumes, e uma tiragem de 100 exemplares. Eu gostaria de reiterar que o nosso compromisso assumido no projeto em relação à distribuição do livro está praticamente cumprido, visto que ele já foi entregue aos seguintes destinatários: ao artista Flávio Scholles, às empresas patrocinadoras, aos organizadores e membros do Instituto Histórico de São Leopoldo, com um total de 246 exemplares, a 36 associações culturais brasileiras, institutos federais e universidades comunitárias do sul do Brasil, a 68 universidades federais e públicas brasileiras, a 15 museus históricos dos estados do sul do Brasil, a 32 instituições alemãs vinculadas à pesquisa da imigração e imigração, a 10 pesquisadores alemães e americanos, a 21 museus históricos, institutos históricos e de pesquisa, as secretarias de Educação e Cultura, órgãos públicos e privados, educadores e pesquisadores integrados nas oficinas pedagógicas, envolvendo mais de 200 de escolas dos 8 municípios do Vale dos Sinos, com 315 exemplares, envolvendo centenas e milhares de professores e alunos, como a colega Dalva relatou. Há outras instituições, historiadores e pesquisadores, num total de 122 exemplares. Dessa forma, até hoje, entregamos um total de 865 exemplares. Várias pessoas já pediram como eu faço para conseguir o livro. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer que, para quem tiver interesse no livro, que escreva ao e-mail do Instituto Histórico que está no site do Instituto, que é o seguinte: IHSL, Instituto Histórico São Leopoldo, IHSL@institutohistoricosl de São Leopoldo.com.br. Esse e-mail também está na parte inferior do site do Instituto, se alguém não conseguiu anotar. Os pedidos, o que nós podemos prometer enquanto equipe, serão analisados com carinho, mas possivelmente não conseguiremos atender a todos, porque já quase 900 exemplares estão distribuídos dos 1.000 e poucos que foram feitos. Então, é isso de nossa parte sobre a obra, sobre a distribuição da obra, o alcance da obra até o momento. Muito obrigado. Agradecemos a presença e a saudação realizada pelas autoridades, comentando diferentes
questões que envolveram a produção, organização e distribuição do livro. E também agradecemos a nossa equipe de apoio técnico especializado, a senhora Adriana Martins, o senhor João Caron, intérpretes de Libras, ao senhor João Sandi, a senhora Rosane Neumann, organizadores da transmissão deste evento pelo canal do YouTube do Instituto Histórico de São Leopoldo. E, nesse momento, então, nós abriremos espaço para perguntas dos espectadores através do nosso chat. Faremos a seleção e leitura das perguntas postadas e, na sequência, as respostas serão dadas pelos organizadores do livro. Rodrigo, eu posso aproveitar e registrar a presença, né, nos assistindo, a irmã da professora Heloísa Capovilla, a Eliana Capovilla, né, está presente também, né, Diogo Capovilla, estamos aí com, né, um bom número de pessoas nos assistindo, o professor René Gertz, do Instituto Histórico também presente, professor Edelberto Bess, né, algumas representantes das empresas Killing, né, e também do Grupo Erval, né, estão aí nos assistindo. Estamos aguardando perguntas, interações. A gente tem até alguns tem comentários ali, parabenizando pela obra também, e de maneira especial, então, né, lembrando da nossa querida e saudosa confreira Heloísa Capovilla, né, os familiares também, e com certeza ela estará ela deve estar bastante feliz, e onde ela estiver deve estar sorrindo, aquele sorrisão que ela tinha, né, com o sucesso dessa obra, com toda certeza. Aos nossos companheiros aqui de mesa que estão presentes, quiserem falar mais alguma coisa. Isabel, o Duca Luz, né, irmão da professora Heloísa, fez um texto muito bonito aqui, né, eu acho que merecia ser lido, né? Sim. Se puder, por favor. Eu acho que é aqui na nossa mensagem interna, eu não sei se é no... Eu posso fazer a leitura. Então, a mensagem deixada aqui pelo Duca Luz: essa live foi uma grata surpresa para mim. Em 1969, minha irmã Heloísa se formou no antigo normal e, por falta de trabalho em Santo Antônio da Patrulha, migrou para Novo Hamburgo, um claro movimento de êxodo, uma das fases proposta por Flávio Scholes. Nos anos 70, fui aluno desse grande mestre Flávio Scholes, no Pio XII. E, por fim, vê-lo incentivando a cultura e, principalmente, o desenvolvimento da criança, ou seja, plantando a semente que gerará um futuro para esse país tão sofrido, é uma dádiva. Gratidão a todos pelas homenagens a Heloísa. Também no YouTube, muito bom, né, Duca Luz, muito obrigada. Também no YouTube temos aqui Carolina Capovilla da Luz César, né, ela comenta que esta obra nos enche de orgulho pelo artista, pelos autores e por nossa amada tia Heloísa Capovilla. Muito obrigada. Né, Carmen Adriane Ribeiro também está aqui, né, parabenizando organizadores e autores, né, Ana Cristina Bervian Lockman também, né? Diogo Capovilla, parabéns a todos os envolvidos,
Temos a presença também de Eloy Teckenmayer, né? Ótimo, olha, boas, Giovanni Silva, né? Registrando aqui a presença dos espectadores. Vânia, Rodrigo, eu estou aqui me atravessando. Não, mas a Vânia pediu para falar, né? Internamente aqui ela fez a famoso levantar a mão. Então, Vânia, contigo. Como a Dálvia e o Rodrigo falaram, nós estamos ministrando as oficinas nas escolas e as crianças e os professores querem muito visitar o ateliê, elas querem muito conhecer o artista, o Flávio, as crianças ficam muito impressionadas que tem tão pertinho delas um artista tão famoso e com obras tão lindas, né? Tão encantadoras, com tanto movimento, com tanta cor e com tanta mensagem, né? Com tanta emoção, porque as obras, elas transbordam emoção, né? E isso é a hora que a gente conseguir mostrar para a Rudaia e para o Flávio Scholes, os trabalhos que os professores vêm desenvolvendo nas escolas a partir dessas obras, eu tenho certeza que o encantamento de vocês também será imenso, né? Então, o que mais ouvimos nas oficinas é isso. Essa pandemia, nós gostaríamos muito de ir lá, mas o ano que vem nós vamos visitar, então, se preparem, tá? Porque o ateliê vai estar mais movimentado do que... ainda mais movimentado, né, do que sempre esteve. Então, agradecer as obras, dizer que tem sido gratificante participar desse projeto e a possibilidade de refletir, inclusive, sobre os movimentos migratórios atuais, né, elas são imensas e botam as pessoas, além de trabalhar as disciplinas da escola, aquilo que a BNCC pede, né, as habilidades e competências que às vezes soterram o professor, né, de tantas coisas para trabalhar, também trabalha as emoções, né, e isso é super importante no mundo tão duro, né, você ainda poder falar de emoção e poder ter na obra de arte um apoio para as aulas e para desenvolver tantos projetos lindos, lindos. Tenho certeza que vocês também vão ficar encantados quando conhecerem. Obrigada. Obrigado, Vânia. Com certeza, né, essa nossa experiência nas oficinas, elas podem ser resumidas numa grande constatação de que essas obras, né, por elas falarem de humanidade, elas contribuem para que a educação possa ser mais humanizada e humanizadora, né? Então, que vá além da disciplina, que vá além dos conteúdos, mas que nos ajudem a formar pessoas mais humanas. Então, isso é fantástico assim, e emocionante ver também o que os professores, mesmo com as dificuldades que, né, a pandemia causa, ou as próprias realidades e dificuldades da escola em si, mesmo em tempos de não pandemia, mas as coisas fantásticas que se realizam desde os mais pequenos, com 2, 3 anos de idade, como a gente teve relatos, até o pessoal que trabalha ensino fundamental, ou vai para o ensino médio também, porque os professores também transitam no ensino médio, o pessoal da EJA, que a gente vai ter oficina agora na sexta-feira, com professores da EJA. Então, um número gigantesco de pessoas, a partir dessa experiência do Quadros que Falam, do livro e de todo o trabalho realizado, com certeza vão ser atingidas pela mensagem que essa obra e que esse projeto tem a transmitir, não só agora, mas por muito tempo ainda. Rudaia? Oi, eu estou muito emocionado, já chorei um pouquinho, vendo tantas pessoas importantes, né, e que também deixaram de fazer as suas coisas para participar desse evento hoje, né? Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês, aos patrocinadores, ao Cleomar, que veio também, o pessoal da Erval,
e também ao pessoal da Killing, que patrocinaram esse livro. E logo, logo nós, aqui da região, vamos ter que migrar novamente, porque nós estamos na pré-história do homem no universo. E 3 provas disto são os piercing que nós estamos usando, como se usava na pré-história aqui da Terra, e as pichações dos muros, que são os desenhos das cavernas, e as tatuagens que nós hoje estamos usando na pré-história do homem no universo, que se usava na pré-história do homem aqui na Terra. E na pré-história do homem aqui na Terra, tinha Adão, Eva e Deus. E o Adão tinha muita inveja de Deus, porque Deus tinha as bochechas rosadas, tinha anjinho gordo voando em volta dele nas representações, tinha vestidos lindos, correntinhas de ouro, anel no dedo, e o Adão, coitado, estava pelado ali. Aí a cobra, que era esperta, viu aquilo, que o Adão estava pelado e que tinha inveja de Deus, e disse para Eva assim: leva essa maçã para o Adão, que se ele a morder, ele vai entender melhor a situação dele como Deus. Adão morde a maçã. E agora que nós estamos na pré-história do homem no universo, e logo, logo vamos ter que migrar para o universo, a maçã mordida reaparece aos milhares no planeta Terra, a Apple. Aí a internet se torna Deus Pai, o Google, o Espírito Santo, e Cristo, o computador, que Deus não iria mandar seu filho com carne e osso para ser sacrificado de novo. Então, nós estamos vivendo esse belo momento agora, e vamos deixar esse mundo lindo da internet para nossos filhos e netos e bisnetos, e nós criamos esse mundo, todos nós juntos, e vocês em especial, me deixaram essa grande honra. Eu nunca fui tão honrado, e nunca um trabalho foi tão profundo, principalmente esse trabalho com os professores, como vocês estão fazendo. Muito obrigado. Agora eu tiro. Com certeza é um momento bastante importante isso, e nós também nos sentimos emocionados por poder contribuir de alguma forma para que nesse universo, em transição, nesse mundo que a gente está de passagem, a gente possa, através das cores da arte, trazer um pouco mais de luz, como foi dito antes, nesses momentos. Então, é bastante gratificante, de uma forma ou outra, poder fazer parte desse projeto e poder multiplicar essa mensagem para tantas outras pessoas, que precisam de um pouco mais de cor, um pouco mais de beleza na sua vida, e que as artes fornecem isso, e que fornecem também uma visão sobre a história que é de todo mundo, não apenas de um grupo, mas uma história que todos nós fazemos parte. Mais alguém, pessoal, tem algum comentário, alguma colocação? Registrar, Rodrigo, a presença também de Ivo Luz, pôde vir agora, seja bem-vindo. Deve ser irmão também da professora Heloísa Capovilla, Seja bem-vindo. Professor Jorge, não quer falar um pouquinho sobre o nosso projeto, segmentos do projeto 2024? Aproveitar e dar uma chamada. Eu acho que a obra Quadros que Falam, do nosso amigo Scholas, é extremamente importante, porque rompe com o nosso tradicionalismo relacionado à educação, e isso vocês descreveram muito bem na experiência que estão fazendo com escolas, aí na região do Vale do Rio dos Sinos, e eu acho que eu já verifico isso em universidades que receberam o livro,
porque a arte inspira a consciência de nossa autonomia e a nossa responsabilidade na construção e manutenção dessa autonomia. Eu acredito, Scholes, que essa linguagem, ela nos inspira autonomamente, ela faz com que nós reconheçamos, né, no papel de nossas memórias para dar sentido ao presente em que nós estamos inseridos, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, né? E ele se insere perfeitamente na abordagem que nós estamos fazendo no projeto A Caminho de 2024, relacionado aos 200 anos, né, das migrações estrangeiras no Brasil independente, que iniciam com a fundação da colônia de São Leopoldo, a partir de imigrantes de língua germânica, né, e que não são delimitados por uma identidade nacionalista, folclórica ou tradicionalista. As diferenças de cada sujeito, de cada família, as experiências, a língua, a religião, a cultura, o sentido político de sua própria existência são uma contribuição indispensável para que a gente entenda qual é o presente. E eu acho que essa relação entre o nosso projeto vinculado ao Instituto Histórico de São Leopoldo, A Caminho de 2024, ele se dialoga profundamente com a obra que foi lançada hoje. Então, eu me sinto extremamente inspirado, né, e acredito que sua obra, lançada hoje virtualmente, que já chegou a inúmeros estudantes, formadores, docentes, pesquisadores, ela faz parte do sentido que nós estamos dando a esse grande projeto no qual se insere seu trabalho. Parabéns, Scholes. Um grande abraço. Então, só registramos aqui também, né, aqui no interno, o João Caron e a Adriana, que foram, né, os nossos intérpretes de Libras, né. Agradecemos imensamente pelo convite a interpretarmos e sensibilizarmos, acessibilizarmos, melhor dizendo, essa hora já a visão não está muito boa, este encontro. Parabenizamos cada responsável, Adriana Silva e João Caron. Então, lembrando, né, que a própria questão do livro, né, o grande desafio de fazer uma produção em braille para que as imagens também se tornem acessíveis para todas as pessoas, é extremamente importante. Quer dizer, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é cumprir mais que um papel social, é um papel nosso, enquanto pesquisadores, enquanto professores, mas principalmente enquanto seres humanos, né, que queremos, de alguma forma, construir uma sociedade melhor. Bom, se não há mais comentários para o momento, já estamos nos aproximando das 21 horas, então nós agradecemos a todos os que prestigiaram esse momento, a todos que contribuíram com as suas falas, seus comentários, que participaram de uma forma ou outra, lembrando que esse momento vai ficar registrado, né, no nosso canal do Instituto Histórico no YouTube, vai ser o primeiro vídeo lá do canal, né, para que possa ser revisto, possa ser compartilhado, para que outras pessoas também tenham essa experiência. A gente sabe que final de ano é bastante corrido, todo mundo tem atividades, mas que vai ficar disponível para que possa ser multiplicado. Sendo assim, então, né, nós fechamos esse momento e convidamos, né, a viajar por essa obra, né, por esse livro. Então, como o Elnir disse, contatos podem ser feitos pelo e-mail do Instituto Histórico que está presente lá no site. E, novamente, nosso agradecimento a todos para que tornaram possível esse projeto e que é o primeiro, mas de muitos que virão nos próximos anos dentro desse grande momento que é o bicentenário da imigração alemã, mas também pensando, né, como isso se reflete dentro de uma perspectiva humana que envolve a todos nós, não apenas um grupo, mas todas as pessoas que, né,
passam e que migram durante a sua vida. Encerramos, então, agora